Bom dia, Bem, professora. Felipe? Tudo certo? Tá. Vamos fazer Por aí, assim. tudo Tudo bem, tranquilo? fica tudo tranquilo. Deu uma chuvinha pra ir também? Deu uma olhada. Ah, tá Mas não bom. choveu muito, não. Não. Ah, Só bastante vento ontem. sim. Tá certo, então, guri. Ah, sabe se alguém vai mais entrar aqui pra fazer aula? Eu não, eu não sei dizer, professora, porque na realidade, no dia da sua primeira prova, eu acabei, eu acabei não conseguindo fazer e daí por isso que eu vou ter que fazer N-1 para substituir a nota Sim. da primeira que eu não fiz. Uhum. Sim, eu tive alunos também que também tiveram problema na segunda prova, né? E também vão ter que fazer a Ah, N-1. vai ter mais pessoas que vão fazer, então. Vão ter sim. Tem. Estranho não ter entrado mais ninguém até agora, né? Sim. Eu vou fazer assim, ó. Esperar aqui uns minutinhos, né? E aí, se o pessoal não entrar, a gente já começa aqui pra eu Tá ok, então. te Eu vou falar ver se eu aqui. consigo. Vou ver se eu consigo entrar no grupo ali, mandar mensagem, avisar que a Vê se a professora tá gente. online já. Tá bem, tranquilo. Daí tu me chama ali, daqui a uns 3 minutinhos a gente começa ali. Tá ok, então. Vou ficar aqui Fechou. esperando. Fechou. Ô, professora, Oi? são quantas notas? 3 notas? São 3 notas. Deixa eu mostrar aqui a. Porque essa do dia 26/6 seria o que daí? Que tá nota 3 aqui. Ah, tá. Na verdade, é porque é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo te. Eu vou abrir aqui o. Eu até postei isso aqui no Ava, tá? Aham. Apareceu aí pra ti? Ou... Apareceu. Tá. É assim, a nota N3, eu passei várias atividades durante todos os encontros, né? E no Sim, final, a soma dela dá 10. Só que para eu tá, poder entendi. lançar lá na, no sistema, né? Eu preciso escolher uma data. Mas eu vou ter Ah, que trocar, entendi. eu vou ter que trocar essa data, porque. E aí eu não ia. Como é que eu ia escolher uma data se cada uma dessas, né, é diferente? Então eu vi que não ia dar certo. Aí eu coloquei o dia 26. Só que eu também preciso de uma data para N-1, que eu vou abrir segunda-feira. Daí eu vou ter que fazer uma Entendi. alteração, que eu só posso abrir no dia da. Eu só posso abrir no dia que eu tenho. Que aparece para mim, né? Ali no meu cronograma. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, abrir para segunda-feira, embora eu vá abrir na segunda-feira, né? Para eu poder digitar a nota, vou ter que colocar outra data. Não tô conseguindo ouvir, professora. Acho que deu Hum. uma falhada. Melhorou agora? Tá me ouvindo? Não, não sei se é a minha internet que tá ruim. Ah, é que Agora assim, sim. deu essa do dia. Eu coloquei dia 26 porque eu preciso escolher uma data, né, para poder lançar ali a nota. Mas foram as atividades que foram acontecendo ao longo do semestre. Mas eu vou ter que Ah, trocar essa entendi. data porque eu preciso colocar uma data para N-1 também. Daí eu acho que eu vou colocar dia 26 para N-1, embora a gente vá abrir na segunda-feira, né? Que eu queria dar um tempo para o pessoal visualizar a revisão, né? E saber que tá de N3 ali. Se alguém saber se eu, depois que eu postar a nota da N3, né? Que tá faltando corrigir o último exercício ali para vocês, aí pode ser que entre mais gente ou não, né? Para fazer a N-1. Aham. Aí eu vou fazer assim. Entendi.
Então, por isso que tá assim com essa... No dia Sem a 26, né? terceira nota, no caso. E sem a terceira nota ali também, Isso. no Tá sem, sistema. tá sem a terceira nota porque ainda tá faltando eu corrigir a atividade do dia 11 aqui. Dá muito trabalho Sim, para entendi. corrigir. Bastante coisa, né? Bastante coisa, meu Deus. E eu vi que acho que essa metodologia não foi muito boa para as pessoas, assim. Acho que não, o pessoal não levou muito a sério, mas acontece. Pois é complicado porque ficou, não pela matéria da professora, Uhum. mas muita coisa acumulada de todas as matérias e o Ah, pessoal está no sim. processo de adaptação também a essa questão das aulas à distância, né? EAD. Sim, que não é a mesma Daí às coisa. vezes, não, daí acaba tendo trabalhos de outras matérias também, outras provas para estudar. Sim, sim. Isso aí faltou essa adaptar melhor, né? É. Mas Ô, professor, eu mandei mensagem ali, ninguém respondeu, né? Acho que estão tudo dormindo. sim, não, mas tranquilo. Então, eu vou fazer assim, eu vou começar aqui, tá? Eu vou compartilhar contigo. E depois, se alguém quiser, aí eles assistem lá o vídeo que vai subir. Fica gravada a aula? Tá gravado, sim. Ah, não, tá Então, ok então. eu fiz assim, ó, Felipe. Apareceu para ti a apresentação? Sim, apareceu. Tá. Eu vou falando aqui o que eu fiz. Por que não tá? Passando um avião aqui. Ah, eu moro perto do aeroporto, toda hora é barulho de avião. Ó, aonde que Tá. é que a professora tá? Eu moro em Canoas, aí é perto do aeroporto e é uma cidade que fica bem colada em Porto Alegre. E também é uma cidade de base aérea, aí tem bastante barulho de Muito avião passando. muita gente. Qualquer dia desse eu vou acreditar que tem guerra, tanto barulho. Então, guri, eu fiz assim, ó. Eu peguei eu montei um Frankenstein, na Tem verdade, muito sabe? caso de corona pra ir. Tá feia a coisa aqui. Aqui tá aquele sistema de bandeira, né? Não sei se aí em Santa Catarina fizeram isso, que por número de casos eles vão trocando as bandeiras. Aí, tipo, bandeira vermelha quando tá um número muito grande ali de novos casos acontecendo. E Porto Alegre tá fervendo. E Canoas, como é muito próximo, né? Também, assim. Mas aí, por aí tá controlado? Tu tá em Orleans, Felipe? Eu tô em Lauro Miller, na cidade do Ah, é lado. Lauro Miller, é perto, Orleans né? estava controlado até uns tempos, agora do lado lá. Orleans estava controlado até uns tempos, agora começou a dar um surto de novo, apareceu 30 casos assim do nada. Sim, é. Lauro Miller aqui não tinha nada também, que é uma cidade um pouco menor, agora já tem 6 casos, parece. Sim, Tá se é. espalhando, tá se alastrando, né? E nessa época que é para acabar aumentando mais também, né? É, Inverno e pois é. mais sensível também, já tem mais chance de gripar nessa época do ano. Pior. Era bem a época que a gente já deveria estar, né? Não deveria estar passando pelo tal do pico aí, né? Assim, Pois é, na realidade, né? Agora que era para eles manter fechado, né? E daí vacilarem e reabrir na realidade, né? uhum. Deram uma, Sim. deram uma reabertura e agora acabou espalhando mais ainda. Mas aí ó, o avião de novo passando. Ai, Jesus. Aqui, assim, eu acho assim, né, que o que está acontecendo, até lá no meu estado também, tá muito feia a coisa, tá muito feia. Que eu sou do Pará, né? E lá Sim. eles fizeram aquele lockdown, né? E depois eles reabriram as coisas, né? Quando, quando começou a diminuir os casos, eles reabrem, né? Só que acontece que acho que a população, ela não tem muito, assim... Eu acho que a população entende,
mas ela não compreende, assim, de fato o que é, porque as pessoas acabam, quando relaxa, né, quando fala assim, a gente vai começar a abertura gradativa, tu sai de casa, assim, eu saio de casa só em extrema necessidade, assim, né, só para fazer o básico, né, e tu acaba vendo todo mundo na rua, assim. Então, tipo, como começou a controlar, né, eu acho que a população não tem esse discernimento que estava controlado, porque as pessoas estavam em casa. A partir do momento que começa a sair, Pô, se não tem cura, se não tem vacina, vai voltar, né? Assim, bem assim, daí os hospitais tudo lotado também, pois ou é, os que não estão lotados tem pouco respirador para suprir a necessidade dessas pessoas todas. sim, E aí é onde acaba dando várias mortes também. pois é, Mas espero que logo tudo passe. pois é. Mas a gente tem que ficar em casa, quem é novo tem que pensar nos mais velhos, né? Apesar de que também tem muito novo morrendo e a gente acaba vendo isso, né? Tem É, pessoas eu penso, novas o que cara tem que morrem. pensar bastante na família também, né? Porque é um Uhum. detalhe, né? Daqui a pouco tá Sim, tudo certo e tu sai pra fazer uma coisa simples e acaba se contaminando sem nem imaginar, né? pois é. Podendo ser assintomático e disseminando para uma grande quantidade de pessoas. Sim, eu acho que esse é o grande problema da doença, né? Esse assintomático aí. Porque a gente pode até ter tido e nem sabe, né? Bem assim, pode Essa que até, tá. já às vezes É isso aí, guri. Mas vamos se cuidar. sentiu e passou para um monte de outras pessoas. Sim, sim. Então, guri, eu vou começar aqui, tá? Fechou. E aí tu pode, tirando a tua dúvida aí, de uma aula particular, daí faz assim, ó. O que que eu fiz aqui? Eu montei peguei de todas as aulas, assim, que eu acho mais importante, né? Eu fui pegando alguns slides que é o que vai cair, tá? Assim, sendo bem sincera, assim. A professora vai liberar esses slides depois? Vai mandar Você, esse... Ah, tá. eu Vai mando, pego por onde? Pelo Ava ali? pega pelo AVA, isso. Eu vou colocar ali na parte onde vai ter o vídeo, né? Aí vai ter a aula ali também. Tá, tá ok. Então, tipo, eu peguei ali, ó, por exemplo, na aula 4 se não me engano, né? Eu falei só de saúde, né? Então, tipo, focar na saúde da fase da cria, né? Com Sim, todos os slides mais importantes que a gente tem que prestar atenção, né? Que é a parte da higiene para animais mais novos, né? Que o grande objetivo desse período aqui é manter a imunidade alta dos animais, né? Para poder eles terem capacidade imunológica, né, de se defender. Então, para isso, a gente tem que ter todo um cuidado ali de funcionário, né? A gente tem que, assim, de preferência, as pessoas que trabalham com esses animais, elas têm que ser pessoas mais pacientes ali, porque estresse é uma coisa que acaba influenciando muito na saúde dos animais, né? Então tem que ter alguém que saiba, que seja assim muito criterioso no cuidado de neonatal, né? Tenha sim. bastante higiene, algumas metas assim, né, que a gente quer desmamar animais por 60 dias e que eles, a partir do momento que se desmamam, né, que sejam animais que Como consigam é, comer com uma bastante, imunidade boa também. uma imunidade boa, né? E o desmame é uma fase de muito estresse, né, para o animal. Então, o que precisa fazer ao longo desses 60 dias que ele vai ficar só no leite, né? Não só no leite, mas vai, a partir da primeira semana, começa a oferecer a ração, né? E para quê? Esses animais, eles vão fazer uma transição, né? O bezerro, ele não é ruminante, ele vai se tornar um ruminante. Para ele se Sim. tornar um ruminante, a gente vai aos poucos, né, diminuindo o leite e colocando uma ração, um feno, alguma coisa para ele ir se acostumando, né? Pode estimular a flora bacteriana do rumen a Isso. produzir as bactérias para digestão depois, no caso. Isso mesmo. Então, tipo, são esses pontos opa, e o ponto crítico dessa fase, né, porque a gente precisa da imunidade alta, é por conta do grande incidência, né, que aqui os animais têm muita chance de desenvolver
diarreia, né? E provavelmente vão, muitos casos acontece, mas que eles tenham que se desenvolver, quando Um desenvolve, né, pouco, que eles um possam pouco imagino, acho que um ser pouco acho que modificados. pela maneira como é manejado esses animais também e pela falta de nutrientes também, né, professora? Eu vejo Sim, muito. No caso da diarreia, por exemplo, de ser animais desmamados às vezes muito cedo e não suplementados da maneira correta. sim, isso sim, a desmama é um estresse muito grande para o animal, né? E aí se ele não está ainda, no caso, pronto para aceitar um outro tipo de dieta, né? Aí falta esses nutrientes, né? Isso aí. Então, tipo, o ponto alto, né, é manter a imunidade alta, porque para poder ter o animal ter condições, né, de suportar aí um caso de diarreia, uma pneumonia que acontece, né? E já na fase de novilha, assim, que a gente tem que cuidar, né, que esse é um período que o animal ele já tem assim um pouco mais, ele já está um pouco mais fortalecido imunologicamente, porque já teve, né, contato ali com os agentes causadores que ficam no ambiente, então já são animais um pouco mais resistentes. O grande foco dessa fase é produzir animais que vão. O maior objetivo dessa fase é o ganho de peso, né? Mas tem que ter um cuidado do ganho de peso. O ganho de peso aqui, porque a gente sabe que para o animal ter o primeiro cio, né, para ele atingir ali a puberdade, ele precisa de um Não, peso mínimo, né? não pode nem estar muito gordo e nem estar muito magro, no caso, tem que ter um score Isso. corporal regulado, né? Uhum. Fica na Exatamente. média de quantos, professora? É, o score corporal 4 a 5? O score corporal 4 ele já é um pouco assim, ele já tá no limite, sabe? Tá no A gente, limite se a já. gente for considerar aquela escala de 1 a 5, né? O Sim, 5 é um animal obeso, né? Então, gordo demais já. é a Teria vaca que de ser do leite ali 3, 3 3,5. para 4. De 3 Sim. a 4. E 4 assim, na, Já tá acima do já, peso um já pouco. tá estourando, né? É, porque aqui a gente, o, esse animal, ele não tem que ganhar, o ganho de peso dele, né? Ele tem que ter que ser o ganho de peso, mas um ganho de peso controlado para não ganhar muita gordura, para não acumular depósito de gordura, né? Para a glândula mamária. E a conversão desse alimento pós-cria para não ganho de peso e sim produção leiteira, né? Isso, uhum, exatamente. Que é o que vai definir, né, que a gente diferencia, né, a vaca de leite no caso, para um animal de que vai ganhar peso para acúmulo nos tecidos, né? Então, aqui o cuidado é para que cuidar o excesso, né, para o excesso não atrapalhar ali o desenvolvimento da glândula mamária, porque vai ser a primeira lactação do animal, né? Aí outra coisa é que essa fase é a fase de estimular ali a capacidade digestiva ruminal, no sentido de expandir, assim, que o que o pessoal reforça muito aqui é uma forragem de boa qualidade, né? Que vai ser o alimento que vai estimular ali a questão de expansão do tamanho do rumen, né? Então, e quanto maior o rumen, né, maior vai ser a capacidade digestiva dos animais. Sim, E a idade assim que, né, o ganho de peso ali, ele vai ajudar a chegar mais cedo na puberdade, né, também, para poder também atingir um primeiro parto, né, mais cedo. Então, teria isso aqui. E aí, o ponto crítico dessa fase é mais com relação a tem outras doenças que entram mais ali, né, no sentido de dar a tristeza parasitária bovina, porque são animais que estão, né, estão ali na pastagem, e aí eles acabam se infectando, né, com uma carga de carrapato. E essa é mais assim, o que acontece mais nesse período, né? Um animal que pode ter uma tristeza,
as verminosas, que tem que cuidar, porque a verminosa ela não se vê, geralmente ela não dá, o animal não tem algum... Ela é Geralmente interna, né? ela é interna e a gente só vê o animal que não ganha peso, né? O animal que de baixo desenvolvimento, ele muito Sim. Ô, provavelmente... professora, Pode falar. eu vi que algumas fazendas, cabanhas, normalmente na parte mais de grandes de animais de corte, não sei, na parte de leite, Uhum. eles expõem, quando novo, os bezerros ao carrapato para que eles se tornem mais, e depois controlam essa exposição, claro, para que os animais se tornem mais resistentes quando mais velho a infestação de carrapato. Não sei se em bovino de leite é feito isso também. Não sei se a professora já viu algo sobre. Olha, eu já vi alguma coisa assim, mas eu acho que não foi em bovino de leite, foi em corte também. Isso que eu vi. Não foi. Normalmente o gado de leite ele é mais sensível do que o Ele é gado de mais corte também, né? sensível, né? É, isso é verdade. Principalmente animais de freestyle, de Sim, compost. que eles não têm muito contato, né? Mas é uma ideia, né? Não sei se eles estavam conseguindo um bom. Se eles conseguem atingir, né, esse bom resultado de evitar depois animais com a tristeza, né? Uhum. Mas é uma tentativa, né? Para evitar, porque é bem comum, assim. Mas eu não sei se em bovino de leite se usa essa técnica aí bastante. Até vamos dar uma olhada depois. Vou dar uma olhada também, ver o que eu encontro. Porque aí aqui a tristeza é uma das doenças, né? E as outras doenças que podem influenciar aqui, né, são aquelas doenças que podem atrasar ali a reprodução, né? Então a gente tem aquelas vacinas, né, de IBR, BVD, que elas são aliadas aqui a trazer uma imunidade para o animal, né, para que eles não desenvolvam essas doenças e não tenham problemas ali reprodutivos, né? O herpes vírus, ele dá uma atrasada grande ali na reprodução, a diarreia também viral bovina, a Aham, leptospirose. Então, algumas... sim. E aí, como já quer reproduzir esse animal, né? Daí para vaca, né? Eu trouxe aqui uns slides que eu vi que o pessoal pode estar confundindo assim um pouco, né? Que eu falei de muito período, falei de período de transição, período seco, período de... Acaba Sim. que faz um pouco de uma bagunça, assim, né? De conceito, mas a gente tem que ter muito claro essas definições, assim, que uma até às vezes se relaciona com a outra, mas não confundir, né? Então, o que é o período seco da vaca, né? O período seco, ele é aquele período que é o descanso de uma lactação e outra. Então, Sim. geralmente, né? Isso depende muito de como é que se faz ali a secagem do animal, mas o pessoal fala assim 60 dias, né? Só que tem gente que já tá, em vez de 60 dias, já tá utilizando 45, né? Mas, em média, é 2 meses, né? Que quando o animal ali já tá no final da lactação, né? E falta 2 meses para o próximo parto. Então, aí ele está no 7º mês da gestação, então dá um descanso, né? E o objetivo desse descanso é principalmente para dar um descanso para a glândula mamária. Entre uma lactação e outra, né? Porque esse período ali o animal ele vai, na próxima lactação, ele vai produzir colostro no início, né? Então, essa pausa ela é boa ali para fazer ali um acúmulo de anticorpos, né? Assim, no interior da glândula mamária e também acaba sendo, como o animal para de produzir ali o leite, né? A gente diminui, não faz a ordenha, o que ele come vai ficar mais para a questão corporal, né? Então, a gente acaba dando um descanso tanto para a glândula mamária quanto para aqueles nutrientes que ele vai ingerir da dieta que sirva para atender ali os códigos de condição corporal, né? Então, teve essas questões aqui, né? Do período seco é isso. Aí o período de transição. O período de transição, ele é o período que ele
começa no período seco, né? Porque ele começa antes do parto. O período de transição, ele é o que ele é caracterizado de 3 semanas antes do parto e 3 semanas depois. E transição, porque aqui ele está envolvendo as mudanças fisiológicas, né, e hormonais que estão acontecendo, que as mudanças fisiológicas ali, elas começam, né, antes do animal parir. Então, quando a gestação está muito, né, já está muito elevada ali nessas 3 semanas que antecedem o parto, a gente já tem muita alteração acontecendo. E juntamente com essa alteração, um problema muito grande também é que o animal, como ele tem o feto está muito grande dentro, né, da vaca, ele acaba ocupando um espaço grande e ele começa a comprimir ali, né, o rumen. Então, o animal, ele já, por uma questão física, ele não tem tanto espaço para guardar a comida, né? Sim. E aí, por isso que essa diminuição de consumo, ela acontece de forma normal, né? Pela questão de limitação de espaço mesmo, porque o feto está ocupando muito espaço. Só que, ao mesmo tempo que diminui o consumo, existe um aumento de exigência energética por conta que o animal precisa, ele vai estar se preparando para produzir leite, ele tem que atender aquele feto que está ali dentro, que ainda está muito grande, né? Então, e a exigência do início da lactação, nessas 3 primeiras semanas, tudo em torno dessa fisiologia que está mudando dentro do corpo do animal, né? Então, tem balanço energético negativo, é meio que inevitável na vaca de leite, por conta que ela vai ter esse aumento de exigência de nutrientes, né? Mas ela não consegue comer. Então, o balanço energético negativo é essa incapacidade mesmo fisiológica que ela vai ter, né, de comer tudo o que precisa. Então, por isso que o que ela comer, a gente tem que garantir qualidade, né? Já que a gente não vai estar, já fisiologicamente, a gente não atende tudo que o animal precisa aqui. Daí, então, o balanço energético negativo, né? Alguns motivos para que isso acontece, além dessa diminuição de consumo, que é fisiológica, a gente tem o desenvolvimento da glândula mamária ali atingindo o máximo, né? E é o rápido crescimento fetal. Então, nesse contexto, a gente tem as alterações hormonais, metabólicas, né? E os animais acabam ficando também imunossuprimidos por conta dessas alterações fisiológicas, hormonais e metabólicas e por conta dessa alteração ali de consumo, né? Que ele não consegue suprir tudo que ele precisa. Então, esse é um ponto crítico para a vaca, o período pós-parto, porque é um período que a maior cagada acontece aqui, né? Nos primeiros, no pós-parto, sempre, geralmente, como o animal está mais sensível, ele tem imunidade baixa, é aqui que a gente pode ter muitos casos de mastite, aqui que a gente tem muitas doenças, né? Uhum. Aí esse emaranhado aqui, né, de doença, como é que a gente tem que entender isso? Uma doença principalmente, né, que é muito tida ali por começar os processos, né, a hipocalcemia. Então, e por que a hipocalcemia ocorre? Por conta, né, que esse súbito aumento de produção de leite, a fase de colostro, exige muito cálcio da vaca de Para o leite. leite tem. Para o leite. E se o Aí animal... acaba faltando esse cálcio pro organismo do animal. Isso, acaba faltando para o organismo, né? E o cálcio, ele tá ligado a várias, fisiologicamente, né? Ele tá ligado nas funções de contração muscular, né? Ele tá ligado também na atividade das células brancas para fazer a imunidade dos animais.
E aí, se ele falta, né, ele começa a gente começa a ter problema aqui, que a hipocalcemia, ela acaba sendo um convite para as outras doenças, né? Então, muitas vezes o animal não cai de hipocalcemia, não chega até aquele quadro clínico, mas ele tem aquela hipocalcemia subclínica, né? Que a gente não vê, mas está acontecendo. E aí o que mais acontece, né, é como, por exemplo, a hipocalcemia, o cálcio ele tem essa função ali na contração, né, dos tecidos. Por exemplo, para o animal expulsar a placenta, ele precisa ter força, né, para fazer aquela contração muscular. Se você tem uma diminuição de cálcio, acaba também dificultando ali para expulsar a placenta. Aí o animal pode reter placenta. A retenção de placenta pode ser um convite ali para ter uma metrite, né? E antes do animal ter a retenção de placenta, ele pode ter tido um caso, pode ter precisado de auxílio no parto, né? A gente pode ter precisado puxar aquele animal. Isso tudo já são fatores que vão ajudando, né? E aí, por isso que ela está muito relacionada, assim, com as outras doenças, né? Então, começa a gente pode ter casos de deslocamento de abomaso também, em função dessa dificuldade de contração, né? Que o abomaso, ele acaba tendo menos motilidade, aí acumula gases, com pouca motilidade ele aumenta de tamanho, né? Ele acumula o gás, fica ali, não consegue contrair o que ele deveria para poder expulsar aqueles gases, né? A mastite como uma questão imunológica do animal, né? Então, todas essas doenças, a hipocalcemia, ela é tida como convite para as outras doenças. Então, e quando a gente pensa, né, como o parto ele é esse momento muito crítico para a vaca, né? A gente tem que tentar amenizar isso através de estratégias nutricionais. Então, hipocalcemia, a gente consegue fazer um manejo, né, nutricional para fazer com que durante, né, a lactação ali, no início da lactação, a hipocalcemia ela acontece ali nas primeiras 24 horas dos primeiros 3 dias, principalmente nas primeiras 48 horas depois do parto, né? Que é depois da fase colostral ali. E aí, eu vou falar aqui sobre um pouco das estratégias para hipocalcemia, né? De estratégia nutricional que se pode fazer para evitar esse problema. Então, a maneira, né, que se faz, assim, de rotina, né, é fazer a utilização de uma dieta. Quem deseja fazer um controle de hipocalcemia, né, tem essa chance de fazer uma dieta aniônica, né, que é aquela dieta que a gente reduz ali, coloca, né, sais nessa dieta, que com o objetivo, que vai acontecer? Essa dieta aniônica, né, o objetivo dela é fazer uma leve acidose no sangue, no pH do animal, no pH sanguíneo, né? Quando esse pH do sangue ele baixa levemente, né? Porque uma dieta não pode também ser uma coisa muito drástica, né? Ele tem que ser só diminuir o pH do sangue levemente devido ao sal da dieta. E essa diminuição, ela estimula ela faz, né, esse pH do sangue mais baixo, ele estimula com que o organismo, né, o sistema do paratormônio ali, ele comece a retirar, ele entende assim, tem pouco, a gente tem a diminuição do pH aqui do sangue, então a gente acaba tendo que o próprio organismo do animal passe a retirar da matriz do osso cálcio e coloque na corrente sanguínea. E isso aqui, e também aumenta ali a reabsorção, né, de cálcio na parte renal. Isso faz com que os animais cheguem ali no
no período do pós-parto, né, já com a capacidade fisiológica dele de absorver mais cálcio do próprio organismo, né? Então, o objetivo da dieta aniônica é esse, né? É preparar o animal fisiologicamente para que ele mesmo tenha condições de retirar esse cálcio do osso para botar na corrente sanguínea. Isso é uma estratégia para a hipocalcemia. E para a cetose, o que a gente precisa entender da cetose? Cetose, né, ela é um distúrbio que ele acontece em função de uma deficiência energética dos animais. Só que ele é muito visto isso em vaca gorda, né? E aí, explicação assim, que a gente, por que na vaca gorda, né? O que vai acontecer com todos os animais aqui no pós-parto ali, né? Logo no período das primeiras semanas pós-parto, né? Todos os animais vão diminuir o consumo pela questão física ruminal, né? O problema da vaca gorda é que ela diminui, diferente do, por exemplo, de uma vaca mais magra, ela tem a tendência a diminuir mais o consumo. E aí, se ela diminuir mais o consumo dela, ela vai ficar com mais balanço energético negativo, que ela vai estar comendo menos. Todas têm balanço energético negativo. Só que o ponto-chave da cetose é estimular o consumo dos animais. Quanto mais a gente consegue estimular o consumo, menos balanço energético a gente tem. E vaca gorda cai muito o consumo. Aí a explicação, né, que o pessoal tem por que vaca gorda cai o consumo dela muito drástico, né? Tem a explicação de um hormônio, né, que é a leptina, que é um hormônio que ele circula em maior quantidade na vaca gorda. E esse hormônio, ele interfere ali na parte do consumo dos animais. Então, a cetose pode acontecer em todo mundo, mas a vaca gorda, ela é, vamos dizer, um principal ali, né? Por conta que ela que ela diminui o consumo dela. Aí, uma saída, né, para lidar com essa queda de consumo muito grande, quando tem, né? Tá acontecendo uma queda de consumo muito acentuada dos animais, né? E a gente sabe que vai ter o risco ali, pode ter o risco de cetose, a gente precisa suprir a energia desses animais. Uma maneira de suprir a energia dos animais ali para a gente poder evitar ali a cetose é a gente estar fornecendo precursores de energia, né? Aí uma alternativa é utilizar o propileno glicol, né? Que ele tem ali o propileno glicol, ele é uma fonte imediata de energia para a vaca. Então, isso aqui, a partir do momento que ministrou para a vaca, né, ela vai ser utilizada ali, principalmente esse propileno glicol, a vaca, ela precisa, né, ela tira a glicose dela, né, a partir do agente propionato, né? E quando a gente dá o propileno glicol, a gente está fazendo isso, a gente está fornecendo um precursor de energia para a vaca. E como é o que o animal precisa nessa fase, né? Por isso que isso aqui é uma estratégia da gente driblar ali a cetose, é dar propileno glicol, que é a energia prontamente disponível para o animal. Já que a lactação, né, do animal, ela precisa a gente precisa de muita energia, né? Deixa eu ver. Então, aí uma alternativa de se fazer, né, essa aplicação de propileno glicol é através do drench, né? Que o que é o drench? Ele é uma solução, né, que ele é administrado de forma única ali. É muito feito assim em animais, os animais
que se faz o drench, né, eles têm uns sinais clínicos em comum, né? São tipo uma vaca que a gente observa que não está comendo, um animal que também não está ruminando, e aí a gente começa a ver que que a atividade digestiva do animal está muito parada, né? E aí isso aqui pode ser um convite, né, para poder também acontecer deslocamento de abomaso. Aí para reduzir, né, isso, né, essa possibilidade, a gente dá o drench, porque o drench esse drench ele tem propilenoglicol ali, que vai ser energia para o animal prontamente absorvida, tá? Outra vantagem que a gente tem é que o rumen que está vazio, né, ele acaba tipo dando ali um espaço para poder ter uma maior mobilidade entre as câmaras digestivas. Então, aqui a gente pode ter ali uma chance do abomaso se deslocar, se o animal não tiver sido alimentado com muito grão, por exemplo, né? E ele tem espaço ocioso, e ao mesmo tempo, se ele teve alguma questão com a hipocalcemia e não está contraindo, fazendo a motilidade, todos os órgãos, né, precisam, ali, a maioria deles precisam fazer motilidade para poder atuar, para poder fazer a digestão, né? Quando a gente coloca ali deixa aquele, se tem muito espaço dentro da câmara digestiva, né? A gente acaba tendo essa possibilidade do abomaço se deslocar. Aí quando a gente coloca o drench, a gente ocupa o espaço. A gente, além de estar fornecendo o alimento para a vaca, para ele ter energia prontamente, a gente também preenche o espaço e sobra menos espaço para o abomaso ficar andando de um lado para o outro, tá? Deu para entender isso, pessoal? Se ficou meio confuso, eu explico novamente. Mas aqui, esse é mais ou menos o objetivo aqui, tá? E Oi? Para entender sim, professor. Deu para entender? Então, por isso que o pessoal faz muito isso, né? Porque você dando essa energia para o animal, uma vez que você dá essa energia para a vaca, né? A gente tem ele vai ter o nutriente, né? Que ele precisa. Então, menos chances vai ter de entrar em cetose. Que a cetose, o quadro da cetose, o que é? O animal precisa da energia. O animal não consegue comer, então ele começa a mobilizar o tecido dele. Aí ele começa a perder muito peso, né? E a gente acaba vendo que essa perda de peso acentuada, ela acaba trazendo transtorno para o animal. Essa mobilização excessiva, que ela começa a mobilizar, e ela vai mobilizar, sobretudo, o tecido gorduroso durante a cetose, né? Então, a cetose, o que o corpo está fazendo? Ele está tirando do próprio organismo dele ali, né, a sua fonte de energia. Então, ele mobiliza a gordura para poder ter energia, para poder suprir a sua necessidade, né? Coisa muito semelhante os humanos fazem quando eles começam a fazer dieta low carb, né? O objetivo daquela dieta que é a mesma coisa aqui. O low carb é parecido com a vaca de cetose, por quê? Porque a gente tem pouca energia. E o que o low carb faz? Ele para de comer carboidrato, ele para de comer o pão, né, a pizza, as coisas doces. Então, aqui a gente vai ter a mesma situação. Só que o corpo, ele precisa do carboidrato, porque ele precisa da energia, né? Assim. E aí, se você não tem energia, o que o corpo vai fazer? Ele entende que ele precisa tirar aquela energia de algum lugar. Aí ele tira da onde? Das reservas corpóreas. Aí o humano emagrece e a vaca aqui, ela começa a tirar do tecido dela. E se a gente tem muita mobilização de tecido gordo, né? A gente vai sobrecarregar o fígado. Então, a gente começa a ter esse quadro típico. Aí,
Tem um ponto também que é muito importante para entender, tá, do pós-parto dos animais, que é você entender o seguinte: os animais eles vão ter balanço energético negativo, que é o quê? Precisa consumir e não consigo consumir, né? O que o pessoal faz? Se a gente começa se ele precisa de energia, então vamos colocar concentrado, que ele é. O que concentrado faz? Ele é degradado rapidamente, ele dá mais energia para os animais, né? Então, ele tem essa vantagem, o concentrado, a dieta energética, né? A dieta com bastante concentrado, porque vai ter mais energia. Só que o aumento, se você aumenta demais o concentrado na dieta dos animais, né? A gente acaba tendo problemas ali com relação à bagunça, que vai fazer uma bagunça na flora microbiana dos animais. Então, a gente tem a chance de ter, por exemplo, acidose, quando a gente dá muito concentrado, né? Porque aumenta o concentrado, a digestão dele é muito rápida, aumenta muito a concentração de ácido dentro do rumen, de ácido proveniente, né? Ácidos digestivos, né? E isso tem um prejuízo para o animal. O animal com acidose, né? Ele a ruminação também dá diarreia, o animal tem problema de casco, tem toda uma situação envolvendo, né? Então, aí a gente tem o seguinte: coloca concentrado para dar mais energia, porque a energia na dieta do animal, se o animal vai ter mais energia, a gente consegue diminuir o balanço energético negativo. Então, a gente acaba ajudando para o animal ter menos cetose, sobrecarregar menos o fígado. Esse seria um ponto de se utilizar o concentrado. Agora, se você utiliza pouco concentrado e coloca mais forragem, né? Mais feno de qualidade, o animal fica mais em pastagem, a gente vai ter um alimento que como ele é digerido mais lentamente, ele tem um balanço, acaba sendo mais positivo para a flora dos animais. Só que vai ser um alimento menos energético. Se é menos energético, se o animal ficar só com bastante volumoso, a gente pode fazer com que ele entre mais em balanço energético negativo, porque vai ter menos energia aqui, né? Mas em compensação, você não corre o risco de ter uma acidose ruminal, de ter deslocamento de abomase. Então, o que a gente tem que entender aqui é que a gente não precisa ir para o extremo, nem muito concentrado, porque se a gente tiver muito concentrado, a gente pode ter os casos de acidose, né? E a gente não pode também dar só volumoso demais, porque a gente vai acabar faltando energia para o animal e ele pode entrar em cetose. Então, a gente tem que procurar caminhar no meio disso, tá? Achar um equilíbrio. E esse equilíbrio aqui, gente, aí como é que a gente faz para achar esse meio termo aqui? Isso aqui vai depender de quanto que a vaca produz de leite, tá? Isso aqui é o ponto principal, porque o animal, quanto maior a produção de leite do animal, mais energia ele vai precisar. Então, esse equilíbrio aqui vai depender do nível de produção de leite da vaca, tá? Formas de se regular isso, né? De achar esse equilíbrio entre volumoso e concentrado. É ter volumoso que eles tenham uma boa digestibilidade, porque não adianta ter volumoso, mas dar uma coisa muito fibrosa, no sentido de dificultar a digestão do animal, né? Porque quanto mais palha, o animal, ou uma forragem muito passada, né? Ela diminui muito a digestibilidade. Mas ela também não pode ser digerida muito rápido, porque a grande função da forragem por ser digerida de forma mais lenta, né? Ele estimula também a ruminação.
E a ruminação, ela faz com que os animais produzam bastante saliva, tá? A produção de saliva para os animais, ela é benéfica, porque a saliva, ela é tamponante, ou seja, ela tem íons bicarbonatos que fazem com que o pH do rumen se mantenha saudável. Então, o pH tende a não cair aqui. Então, sempre ter esse volumoso de qualidade, né? Quando se colocar, quando se vai colocar concentrado, vai colocar, por exemplo, 60% da dieta do animal vai ser concentrado. Então, mantenha um volumoso também, os outros 40%, que seja um volumoso que garanta essa digestibilidade. A fibra efetiva do volumoso é isso, é uma fibra que consegue garantir com que os animais ruminem o suficiente para que o pH do rumen esteja sempre ali no nível bom, tá? Então, o princípio é esse, né? É sempre ter qual é o volumoso que eu tenho e como é que é a digestão dele. Esse aqui é um princípio. E a dieta da vaca, né? A gente tem então isso, né? A dieta da vaca leiteira, ela é composta, né? Uma parte da dieta vai ser concentrada, a outra parte vai ser volumoso, sendo que a soma desses dois principais, né? A gente vai ter que estar fornecendo para esse animal, né? A energia, dentro dessas combinações, tem que fornecer energia, proteína, minerais, vitaminas. Tudo isso aqui tem que estar incluso dentro da dieta. Coisas que a gente tem que prestar atenção. A dieta dela, quanto mais especializada é a vaca de leite, quanto maior a produção de leite, ela vai precisar de mais energia para poder produzir, para poder ter a lactação. Então, maior vai ser a exigência nutricional. A exigência nutricional de uma vaca de alta produção é enorme. A exigência nutricional de um animal também no início da lactação, comparado com o fim da lactação, também é muito grande. Porque o início, ali, aquele pico da lactação, é quando o animal está produzindo mais leite, quando ele está precisando de mais nutriente para suprir aquilo. Então, esse equilíbrio aqui da dieta, né, ele varia muito em função do nível de produção da vaca e qual a fase da lactação. Quanto mais no início da lactação, maior energia que ele vai precisar. E aí vai ter que sempre fazer esse jogo de pensar para atender, né, os animais, porque os animais eles vão ter, para você ter o animal ele só vai conseguir produzir o leite que ele tem o potencial depois que a gente está atendendo a energia que ele precisa para sobreviver, que é a energia de mantença, a energia que o animal precisa para respirar, para fazer suas atividades básicas, né? E então esse aqui é mais ou menos isso, né? Que vocês têm que como que vai formular essa dieta para os animais? Depende da região, depende de quais são os alimentos que estão disponíveis naquela região, né? Se tem alguma parte ali de agroindústria na região, que o pessoal, a gente acaba utilizando muito subproduto, né, na dieta dos animais, resíduos de cervejaria, resíduos da indústria de laranja, tem o pessoal que usa próximo aqui à Serra do Rio Grande do Sul, o pessoal começa a utilizar muitos resíduos também da uva, também está sendo utilizado. Depende muito. Tem um vizinho meu aqui, Uhum. que ele cria cimental Uhum. e ele já usou esses resíduos de laranja como fibra também. Aqui na região tem Sim. acho que é São Ludgero, se eu não me engano, eles têm uma empresa grande ali de produção de suco. Uhum. E ele conseguiu por um valor mais em conta, se tornou rentável para ele, porque se fosse comprar o silo, no caso seria muito mais caro. Ali Sim. já seria material de descarte também. E conseguiu passar um inverno bem com esse resíduo, só que eu não sei a questão proteica e nutricional, se ela é tão boa quanto o silo, no caso, né?
Pois é. Acho que não supre a mesma energia do milho, né? Que é bem alta. A polpa cítrica, né? O milho, ele é muito rico em amido, né? Sim. E o amido é aquela energia, 70% do milho é amido, que ele é uma energia, né, prontamente ali absorvida. E por isso que se a gente dá muito amido, né, muito milho, a gente acaba tendo problema ali com a acidose. A polpa cítrica, ela é rica, o açúcar do cítrico, ele é um açúcar chamado pectina. E ela é um açúcar que ela tem mais, como é que eu posso dizer? A digestão dela, ela é mais lenta do que o amido. Aí o pessoal acaba associando, né, que a utilização da polpa cítrica acaba sendo assim, para você evitar, você tem menos risco de ter acidose com a polpa cítrica. Por Sim. conta que essa absorção é mais lenta, né? Ah, Mas entendi. tem essa questão aí, né? Daí, outra coisa outro, né, slide que eu coloquei aqui para vocês entenderem, né, que o que a gente tem ali, por exemplo, em relação à composição do leite, tá, gente? Gordura e proteína do leite, elas vão variar, né, conforme muitos motivos, mas são componentes, né, que a gente consegue ter uma variação também em função do que a vaca está comendo. Então, dependendo do que você está fornecendo no coxo para os animais ou na pastagem, isso vai mudar um pouco ali como é que vai ser a composição do leite da vaca, tá? Aí, o que geralmente a gente quer, né, é uma produção de sólidos elevada. Para quando pensa que pode ser remunerado pela questão dos sólidos, de gordura e proteína, a gente gostaria de ter esses dois valores ali no sentido bom, né? Porém, algumas estratégias nutricionais, elas acabam priorizando uma e em detrimento da outra, tá? Mais ou menos assim, quando a gente fornece muita energia, quando a gente coloca muito concentrado para os animais, a gente acaba tendo o que a gente chama pode acontecer uma síndrome chamada síndrome da depressão da gordura do leite. Então, uma dieta com mais energia, ela favorece um aumento favorece o aumento de proteína no leite, porque ela melhora ali a utilização da energia, ela pode melhorar a otimização da proteína através você colocando mais energia. O organismo do animal, ele se torna mais eficiente em converter proteína microbiana para proteína do leite, mas você pode ter um efeito negativo na gordura, tá? Então, esse é o ponto, é antagônico por conta disso. Quando a gente favorece muito a gordura, né, a gente pode estar tendo um prejuízo aqui em proteína. Então, elas podem estar meio que negativamente associadas, tá? Algumas práticas, então, que a gente tem que observar, né? Uma prática, gente, aqui, ó, coloquei aqui algumas situações, né? Por exemplo, a situação que a gente tem bastante forragem, então a gente tem um alimento. Se a dieta do animal tem bastante forragem, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma digestão mais lenta, né? A gente consegue ter um pH ruminal adequado. E a gente tem uma situação de bastante forragem, de poucos grãos. Essa situação aqui favorece a produção o teor de gordura no leite. E já se a gente tem uma situação em que a forragem ela não é muito, a gente diminui um pouco aqui a forragem e aumenta a concentração de grãos, a gente já vai ter aqui
uma situação que desfavorece a produção de gordura do leite, mas favorece a proteína e favorece também aumenta a produção de leite. Tá? Então, tem a gente pensar sempre nisso, né? Quanto mais forragem e pouco grãos, a gente favorece a gordura. E se a gente coloca mais energia, mais grãos, a gente acaba favorecendo um pouco a eficiência da utilização da proteína pelo animal. E isso se vê em um aumento da proteína no leite, tá? Mesma coisa aqui, ó, carboidratos, aumento de carboidrato não estrutural. O que é isso? É um carboidrato que nem o milho, né? Um carboidrato que tem bastante, que ele é facilmente digerido. Aí a gente tem a mesma coisa, muita energia, faz o quê? Aumenta a produção de leite, aumenta a proteína no leite, mas dá um prejuízo na gordura do leite, tá? Então, essas que são essas situações que a gente tem que ter em mente. Sobre qualidade do leite, já que, além de um leite com um nível adequado de gordura e proteína, né, a gente também precisa levar em consideração outros parâmetros que também são tidos como qualidade, né, que é o parâmetro, principalmente, são duas coisas, tá? É a CPP. CPP e CBT é a mesma coisa, né, que é o quê? É a quantidade, né, CPP é a contagem em placa padrão, né, que é a quantidade de bactérias que tem ali no leite, né, que vai falar sobre a qualidade microbiológica do leite. Então, quanto menor a CPP, melhor, né, porque significa que a gente vai ter menos carga microbiológica ali. E a outra medida é a contagem de células somáticas, então, que fala sobre a questão da saúde da glândula mamária, né? Aumento de célula somática, animal que tem muita célula somática no leite, né, tem o quê? Provavelmente está associado com mastite subclínica, tá? Então, atualmente, né, a legislação, ela estabelece esses padrões mínimos aqui de CPP, né? E de CCS. CPP ligada a esse crescimento bacteriano, tá? Ela quer que quando o leite saia da fazenda, né, ele esteja com essa média aqui de 300.000 unidades formadoras de colônia. E até chegar lá no laticínio, ele pode chegar com no máximo 900.000 unidades formadoras de colônia. Por que dá essa permissão aqui, né? Devido ao transporte, né? Devido que o transporte do leite, antes, quando sai da fazenda até chegar no laticínio, né? Ele acaba tendo um desafio aqui de manter a temperatura. E a temperatura aqui, né? Quanto mais elevada a temperatura, maior a atividade bacteriana. Então, maior vai ser a multiplicação, tá? E são esses dois parâmetros que atualmente a legislação pede, né? É aqui que o leite esteja com uma contagem, que eles fazem análise mensal, né? Do leite na fazenda, com essa média aqui de 300.000, CCS no máximo 500.000, tá? E o recebimento da indústria, ele só recebe um leite que está ali com 7 graus, né? Na média de 7 graus. E por que 7 graus? Porque 7 graus ele vai ser mais ou menos compatível com esse crescimento bacteriano aqui, tá? E isso aqui afeta muito a qualidade do produto, gente. Qualidade da questão do... Quanto mais bactéria, né, que vai ter no leite, maior a chance dele se tornar ácido. O leite que tem uma acidez, ele acaba rendendo, que tem essa grande quantidade de bactérias, lá, quando chega no laticínio, ele acaba dando prejuízo, porque ele vai ser um leite que vai ter menos rendimento para fazer produtos, tá? E, pessoal, aqui está terminando essa reunião, tá? Eu
eu coloquei ali para vocês no Avo o link 2, tá? Daí Vai eu reabrir outra daí? Isso, aí vocês entram ali pelo link 2 que eu vou finalizar aqui, né, essa revisão, e aí vocês podem tirar mais dúvidas, tá bom, gente? Tá ok, já vou entrar ali então. Vou fechar aqui, então, esse. Fechou. Finalizar aqui.